Olá, amigos da TV Cidade. O Cidade Aberta hoje é um programa especial que vai ficar nos registros da TV e da história da cidade. Estamos recebendo aqui hoje o prefeito eleito, Fabiano Feltrin, que há muito vem se preparando. Acredito que há 12 anos, mas nos últimos 4 anos com mais ênfase e dedicação. Fabiano, primeiro, parabéns pelos 20.240 votos. Isso é um marco histórico em termos de percentual, muito bom, né? E só te parabenizar, dizer que tu fizeste uma campanha excelente, tanto que o resultado está aí, né? Te parabenizar e desejar antecipadamente que tu realmente seja um dos melhores prefeitos da história da cidade, né? E eu acho que todo mundo está torcendo por isso, mesmo a oposição, que se quiser fazer diferente, não vai torcer pela cidade, né? Câmara, só tu para falar com os nossos telespectadores. Obrigado, meu irmão Glacir. Prazer enorme estar aqui contigo, com os nossos telespectadores. Agradecer a oportunidade, mas acima de tudo também aproveitar a audiência para que a gente possa também agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, lógico, todos os nossos eleitores, a toda a nossa equipe de trabalho, nossos candidatos a vereadores, nosso coordenador geral de campanha, o Daniel Bampi, nosso coordenador de marketing, o Christian Tanin, e a nossa coordenadora de comunicação, a Mirna Messinger. A esses também, que lideraram todas as equipes, nosso especial agradecimento. E, Glacir, também não posso deixar de falar que aquelas pessoas que ficaram tristes, que votaram nos seus vínculos partidários ou vínculos de amizade, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas têm um vínculo de parentesco, não fiquem tristes. Quero que todos agora se sintam inseridos no nosso próximo governo municipal, administração municipal de todos, e que a gente possa se permitir estar juntos. Eu tenho um compromisso que fiz na campanha e que irei cumprir, que é governar com todos, governar com as entidades, SIC, CDL, Sindigêneros, Sindilojas, com o Observatório Social, com a OAB, com a União de Associações de Bairro, bem como todas as outras entidades, enfim, a sociedade civil organizada. Nós vamos escutar a todos. Isso será importante para uma Farroupilha com paz, com diálogo, com união. Hoje você é o prefeito de todos, da cidade de Farroupilha, né? Seja do PT, do PMDB, de qualquer partido e principalmente do teu, que é o PP, né? E tu me comentando isso, Glacir, também peço essa oportunidade. Eu não sou uma pessoa que leva em consideração os partidos como essência da administração. Os partidos, pessoal, ele é uma parte da legalidade. Você precisa estar filiado e fazer parte de um partido para concorrer. Essa é a regra. Mas eu não tenho isso como agora, eu vou dar todos os privilégios para o partido A, para o partido B, pelo partido C. Evidente que existe um sistema político, a gente vai contemplar sim quem trabalhou com a gente. Por isso que também, Glacir, é muito importante quando tu faz a seleção da tua equipe na campanha. Por exemplo, você quer a renovação, então coloque candidatos a vereadores e vereadoras que sejam renovação, né? A outra questão das mulheres, Glacir. Todos os partidos têm dificuldade em colocar a cota de mulheres. Por quê? Porque quando ganham a eleição, não dão cargos para as mulheres, para elas terem visibilidade. Então, te agradeço também falar sobre isso dos partidos. Não se preocupe com relação a isso, porque eu não tenho isso como essência da administração municipal. Nós vamos, de fato, governar com bons propósitos, independente de partidos. Inclusive isso também, Glacir. Mais uma coisa. Eu não negociei nada com nenhum partido, não negociei cargos e salários, isso eu dizia na campanha, porque o que é verdade, ela vem à tona e a verdade é soberana. Muito bem. Primeiro, assim, eu queria te perguntar, até deve ser uma curiosidade de todos, assim, né? É uma meta alcançada? Tu estava tranquilo com relação a isso, né, no decorrer da campanha, assim? Já caiu a ficha realmente? Ou tu estava tão preparado? Não é uma questão de ser snob, dizer que não sabia quem ia ganhar. Mas tu te preparou, né? No mínimo 4 anos para isso, né? Sim. E nós tínhamos, Glacir, todo o monitoramento. Nós chegamos a ter, numa semana, 3 monitoramentos. Numa única semana. Então nós sabíamos como a gente estava se comportando. E em nenhum momento nós tivemos apreensão por perder a eleição. Porque nós vínhamos trabalhando já, como tu disseste, há muito tempo, a gente se preparou, a gente foi em todas as empresas, eu de certa forma tinha um trabalho muito perto das pessoas, que eram as palestras, que eu palestrei em todas as grandes empresas em Farroupilha.
Eu também tinha as questões dos shows, que de certa forma também te dá visibilidade, contato com o público. Eu tinha a questão de ser reconhecido como um administrador do ano pela NERGS, Associação dos Administradores da região da Serra Gaúcha, né, que é prêmio concedido para o Paulo Bellini da Marco Polo, para o Raul Randon da Randon, Francisco Stede da Agrária. Então era um administrador reconhecido, né? Então o prêmio top de marketing ADVB, ele é, vamos dizer assim, alvo de todas as grandes empresas. Então eu tinha isso no meu currículo. E passados os dias da campanha, Glacir, e aquela experiência que eu tive quando eu fui vice do Bareta, quando o Bareta perdeu na segunda, que eu não fui candidato, quando o Pascoal perdeu na terceira, que eu não fui candidato, eu participei dessas campanhas. Então eu sabia o que acontecia quando tu entregava um folhetinho, né? Nessa campanha, Glacir, eu quero agradecer imensamente, e eu tenho testemunhas disso, quem andava comigo nos carros. Eu nunca tive nenhum problema de uma pessoa me apontar o dedo, dizer que não ia votar. As pessoas me trataram com carinho e acolhimento. Evidente que às vezes a pessoa te trata bem e vai votar em outro, eu sei. Mas ser político, tu tem que estar preparado para alguém que vai te apontar o dedo e vai te xingar. Eu não tive nenhum problema durante a campanha. E isso me dava muita motivação. E mais o monitoramento das pesquisas, eu sabia que nós íamos ganhar a eleição. E nunca menti nem para minha equipe e muito menos para a população. Tudo que foi colocado como pesquisa registrada, elas eram reais. Tomando assim o dia que tu decidiu, né, que faz tempo, vou ser candidato a prefeito, a campanha te trouxe alguma surpresa com relação assim à expectativa da campanha? Negativa ou positiva? Tu quer evidenciar alguma coisa disso? Negativa nenhuma, de fato nenhuma. Zero. Eu não encontrei um amigo, porque pode acontecer, por exemplo, Glacir, o cara tá com adesivo do teu oponente, ele era teu amigo, mas talvez por um vínculo, né, que tu não sabe trabalhar junto, ou é parente, não sei. Não encontrei um carro de um vínculo forte meu que eu ficasse chateado. Nada, absolutamente nada. E a outra questão é, eu tinha muito acolhimento quando eu ia falar com as pessoas nas empresas, porque era uma campanha diferente. Primeiro, vamos lembrar, a campanha foi adiada. E aí nós ficamos com um tempo menor. E isso deu para nós um ambiente de pandemia difícil, porque eu tinha receio, Glacir, que as pessoas não iam querer receber a gente em casa. Então o que eu pensei? Fazer uma campanha que tu passa na rua, abana, manda um coraçãozinho, né? Não, Feltrin, entra aqui, ó, vamos conversar. Uma campanha de abraço, Glacir. Olha só, né? As pessoas queriam falar e abraçar. Claro, depois eu fui compreendendo. Nós ficamos muito tempo reclusos e as pessoas estavam carentes de conversar. E também não posso negar aqui, Glacir, nós estávamos concorrendo com um governo que se dividiu e que eles não fizeram atendimento ao público. Eles não atendiam as pessoas. Então isso me facilitou. As pessoas estavam carentes para querer ter um prefeito presente. E esse também é um compromisso nosso. Que bom. Com relação a esses primeiros dias, assim, tá conseguindo dormir? Como é que é essa emoção, assim, de botar as pessoas certas, escolher as pessoas da tua confiança? É o mais difícil da campanha hoje? Glacir, pós-campanha, né? Do domingo para a segunda, a gente não dormiu, porque teve toda aquela questão do caminhão, do discurso, depois da passeata. Depois nós fomos até a chácara fazer uma janta para as pessoas que trabalharam na coordenação, e aí não consegui dormir na primeira noite, né? A adrenalina muito forte. E ao mesmo tempo eu tive que trabalhar, porque nós tínhamos uma reunião com a UX para fazer já a solicitação da reforma administrativa, para uma sugestão da nossa Universidade de Caxias do Sul. Eu tinha também outros compromissos relacionados à nossa agenda pós-campanha. E também tinha que acertar com o Jonas para a questão dele retornar para a atividade dele no Banrisul, né? Então nós não paramos, né? E eu já estou com uma equipe trabalhando comigo, nos acompanha aqui nos estúdios da TV Cidade, a Mirna Messinger, que vai cuidar da parte da comunicação. Isso não quer dizer que seja o cargo dela, ela já está trabalhando comigo e me ajudando. Tem também a comissão que vai fazer a transição, coordenada pelo Daniel Bump. E então a gente tem uma equipe já grande. Nós já falamos com o governo, a atual administração pediu um tempo para nos receber, mas o Daniel já está coordenando isso. Então não tem como tu parar, Glacir. Eu achava que hoje eu achei que eu ia estar na praia.
né? Mas não tem como, Não dá. não tem como. Até porque precisa, né? Por mais que tu tenha essa tranquilidade, tá indo bem na pesquisa, sempre tem aquela dúvida, né? Não, dia 15 que é o, Sim, que é o sim. coroamento, Sem dúvida, né? sem dúvida. Assim, ó, a partir de... Antes de ganhar, tu já começa a dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas primeiro tem que ganhar, né? Sim. Mas já começa a construir, né? Sim. Essa construção para ti tá sendo tranquila hoje? Sim, eu sempre disse para minha equipe, Glacir, nós não vamos prometer nada do que a gente não possa cumprir, mas tem algumas coisas que eles são, vamos dizer assim, uma ansiedade da comunidade que eu também tinha. Eu também sou um candidato fruto da ansiedade de querer mudanças. Então, a questão do enxugamento da máquina pública, Glacir, ele vai ser feito. A reforma administrativa contempla isso. Então, nós vamos revisar essa questão administrativa. Nós também queremos fazer de uma forma muito profissional, nós vamos contratar uma auditoria independente já nos primeiros dias de governo, fazer uma licitação para contratar uma auditoria independente para verificar as questões do ProSaúde e da Ecofar, para que a gente possa revisar contratos, diminuir gastos, melhorando os serviços, Glacir, aí que tá, não é para diminuir serviços, nós queremos aumentar a qualidade dos serviços, aumentar serviços, mas ao mesmo tempo com menos custos. É uma gestão, é uma administração, e eu estou muito motivado para mostrar que é possível fazer mais com menos. Tem as creches também, que é pouco falado, mas tem muitos funcionários e muitos clientes já que são os alunos, né? Perfeitamente, é outra questão muito importante, mas aí nós temos uma notícia boa. A partir de 2021, o Fundeb vai ter maior investimento ao longo dos próximos anos. A cada ano que passa, o Fundeb vai ter mais recursos, então nós teremos mais crianças nas creches, mais parcerias. Iremos, inclusive, Glacir, retomar as parcerias com a Nova Vicenza, com a Fundação Nova Vicenza, com as escolinhas particulares também, para que a gente possa não criar um passivo gigante para a prefeitura, porque depois ninguém mais consegue pagar, né? Vira que nem um estado que toda a arrecadação vai para cargos e salários. Então a gente vai também trabalhar isso, mostrando que é possível para as parcerias público-privadas que não foram bem vistas nos últimos 8 anos. O critério assim, para estabelecer os secretários, tu já tem um critério, né? Se tu quiser, não precisa declarar nomes, né? Que não é o teu caso, tu já disse que vai fazer a partir do dia 11 de dezembro, né? Que é a data do município, né? Escolhida também, bem escolhida, né? Fica uma data bacana e marcante para o município. Tu já tem, assim, alguns nomes que tu vai falar antes, tu falou que é a saúde e... A gente pensou o seguinte, na educação é a prioridade número 1, nós vamos ter que anunciar antes o nome, Glacir, né? Porque nós temos que fazer com que o ano letivo ande. Olha só, telespectadores, qual é o meu pensamento como governo, né, eleito? Eu não admito de imaginar, de ver o Beto Carreiro World lotado numa segunda-feira e as escolas fechadas. Então, eu pretendo fazer com que a gente conviva de forma harmoniosa, né? Que a gente volte a conviver com a pandemia, com todos os cuidados, com todos os protocolos, tudo certinho, mas que a gente possa retomar. Vai ter exceções? Vai, Glacir. Nós teremos crianças com grupo de risco, professores com grupo de risco, daí nós vamos fazer exceção com as aulas online. Mas na sua grande maioria, 90 e poucos %, vida normal. Vamos voltar a trabalhar. Muito bem. Tu já estabeleceu algum critério para a escolha dos secretários? Por exemplo, algum vereador tu vai puxar para ser secretário ou para a administração? Se a pessoa tiver um vínculo com determinado segmento que a gente precise dele no governo, ele é uma pessoa avalizada pela comunidade, né? Porque tem muitas daquelas questões, Glacir, assim, ó, que eu escutava no passado. Poxa, eu elegi ele para ser vereador e não para estar no governo, mas os vereadores eleitos estão avalizados, né? Então, por exemplo, a Arlene, ela tem um vínculo muito grande com a questão do departamento dos animais, né, do canil e tal. Então eu convidei ela a fazer parte do governo em vez de estar na Câmara, porque ela é uma pessoa que conhece esse assunto, está capacitada, conhece a legislação e ainda pode nos trazer verbas. Então é vantagem ter ela cuidando dessa parte. Ela foi traída, né? Porque ela conseguiu o terreno e abandonaram ela, né? E aí o que acontece também? A gente está contemplando um excelente vereador, que é suplente hoje, que é o Sandro Trevisan. Então são adequações que você faz, mas para o bem da comunidade e não para o bem do partido. E o melhor é que tu já falou, né, mais de uma vez, em todas as vezes que tu falou,
que tu não tem compromisso, então tu vai Não ser tem. uma escolha pessoal da tua confiança para fazer o melhor. Né? Sim, inclusive dos outros partidos. Passa pelo meu crivo. Não é porque a gente tem uma coligação que vão me colocar alguém lá dentro que possa me comprometer. Por quê? Porque quem responde sou eu. Então é evidente que tenha o meu aval. Tem que ter o aval do partido que vai indicar? Perfeito. Mas tem que ter o meu aval também. Então as pessoas que estiverem lá têm o meu aval. E esse aval não é por 4 anos, dura muito tempo. verdade. Dura períodos do dia que recebeu uma notificação, né? Depois de 20 Exatamente, anos. exatamente. Então, tem que ter então a responsabilidade é muito grande, né? Também, tem que ser corajoso para assumir esse cargo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, também posso citar outra pessoa que eu vou convidar. Eu não falei com ela ainda, mas já vou te citar aqui também. Olha aí, ó, temos tem com certeza, que é novidade para ti, exclusivo. A doutora Eliane Dal Ponte, ela tem um vínculo pessoal de amizade comigo, eu com o marido dela, a gente se frequenta as casas, as crianças. Uma advogada bem sucedida, né? Confio muito nela, ela teve a experiência na prefeitura de Farroupilha, teve a experiência em Garibaldi, então é uma pessoa que eu quero que cuide pessoalmente de mim como nosso jurídico, é uma pessoa que vai ser convidada também. Isso não quer dizer que ela aceite, claro, né? Mas eu vou convidá-la. Muito bem. Tu já deve ter outros nomes, né? Tu já está pensando nisso há tempo, né? Mas uma das metas é enxugar as secretarias. Sim, isso vai acontecer, era um compromisso de campanha, mas mais do que compromisso de campanha, Glacir, é preciso, é necessário. Por isso, Glacir, que eu não quis fazer nenhuma negociação com nenhum partido antes, porque a gente não sabia o que ia encontrar. Veja só, o orçamento de 2020 foi de 330 milhões. Se nós seguíssemos numa rota normal, como vinha acontecendo anteriormente, esse orçamento ia para 355 milhões. O orçamento está previsto 310 milhões, então é 45 milhões a menos. Então, o que eu e o Jonas vamos encontrar lá? Então, nós temos toda essa questão da pandemia também, que estrago isso fez, né, ou não, porque recebeu muito recurso também do governo federal. Bastante, né? Então, nós precisamos entender, né, chegar lá e entender o que nós vamos encontrar. Mas o enxugamento da máquina pública, ele passa a ser real, agora eu estou falando oficialmente, faremos o enxugamento da máquina pública com uma recomendação da Universidade de Caxias do Sul e com o aval do Observatório Social. Muito bom, né? O Observatório é uma dádiva para quem não quer errar. Para quem quer fazer a coisa certa. Eu, inclusive, postei ontem um ali que 3 vereadores eleitos não assinaram com o Observatório Social. Isso quer dizer alguma coisa, né? Me permita dizer isso, tá? À vontade. O Observatório Social nasceu da Câmara de Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio, ao qual eu era conselheiro. Eu só me licenciei para concorrer. Então o Observatório Social ele é da comunidade. Então não tem por que o prefeito, a administração pública, não abrir as portas, escancarar as portas para o Observatório Social dar todas as suas contribuições voluntárias. Isso não tem preço. Não tem. Então é maravilhoso. Outra coisa que eu queria comentar também, Glacir, deixar claro aqui, nós usamos muito pouco na campanha, uma falha do marketing, não estou criticando meu marketing, mas foi uma falha nossa, minha. Eu fui o único candidato que não usufruiu do fundo de recursos eleitorais. Eu não utilizei o fundo do recurso eleitoral. E isso é, para mim, um respeito, que tu inicia corretamente, porque é dinheiro do teu tributo. Né? Isso foi pouco explorado na campanha, mas eu podia ter utilizado e não utilizei por uma conta de começar fazendo as coisas certas. Muito bem. Com relação a ser utilizado nas campanhas, é um assunto que não é bom falar, porque nós estamos aqui comemorando e pensando no futuro, né? Mas teve bastante agressões da parte da oposição com relação a você, da situação, né? Isso já passou? Como é que está para ti isso aí? Assim? Mas eu gostaria de um pedacinho do espaço aqui para que a gente pudesse falar sobre isso. Dói muito, Glacir. Dói, né? Dói. Envolve a família, né? Só vou contar um exemplo para os telespectadores. A minha esposa esquece uma sacola do supermercado com a nenê no carro, 7 anos, daí ela volta lá pegar a sacola. Quando ela volta, o carro estava com o rádio ligado e a nenê estava chorando por conta de que ela ouviu um spot falando mal do pai. Né? Então isso dói muito. Que idade tem, né? 7 anos. Já entende, né? Já entende. E também de uma ofensa mentirosa, caluniosa, que evidentemente vai ser... isso tudo jurídico vai resolver, eu não vou mais falar sobre isso, mas estou aqui só comentando que a família Feltrin nunca fez nada que pudesse lesar alguma pessoa ou alguém. Nós temos todos esses anos de mercado, meu pai iniciando em 1959, posteriormente eu, meu irmão Giancarlo, todo mundo sabe que fez negócio conosco, nós temos tradição de tratar bem as pessoas, de orientação inclusive, nós prestamos mentoria para fazer as coisas certas.
nós utilizamos meritocracia, nós utilizamos todos os recursos e nunca precisamos fazer algo de errado para lesar ninguém. Então, o que fizeram na campanha foi me dar a eleição com mais facilidade ainda, batendo pessoalmente na pessoa e na família, pessoalizando, o que não tem nada a ver com a campanha, mas ao mesmo tempo, né, nossa campanha crescia e todos diziam na rua, Feltrin não responde. As pessoas diziam de todos os lugares, Glacir, do bairro, da fábrica, da casa, não responde ele. Deixa ele falando sozinho. Então, quando a gente também não falou muito sobre isso na campanha, primeiro que não tinha tempo hábil juridicamente para que a gente pudesse tomar vamos dizer assim, a questão de a gente poder se defender, né? E a outra questão era, as pessoas não queriam isso. Então nós fizemos uma campanha propositiva e agora eu posso sair na rua, de cabeça erguida, falar com qualquer pessoa, fazer a transição numa tranquilidade. E eles ficam na consciência deles agora, se eles têm coragem de olhar nos meus olhos e realmente estar com a consciência tranquila. Isso aí. E pensar no futuro, né? Não adianta, sem dúvida, não tenho rancor nenhum, não tem problema. Até porque... Mas conseguimos provar que é possível você fazer uma campanha vitoriosa sem falar mal de ninguém. Porque vocês tinham muita coisa também de certo, né? Porque a administração também teve as falhas deles, né? Tanto que o prefeito foi afastado, né? Isso, vocês tinham muita coisa, mas acabaram não usando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem todas essas questões do hospital, da intervenção, de processo correndo, né? Então, tudo bem. De qualquer forma, eu aproveito aqui a audiência para que a gente possa comentar sobre isso com toda tranquilidade. Eles falaram de uma terra que foi vendida, que não era minha, tá? Mas tudo bem, depois isso jurídico não era minha terra. Foi vendida a terra e uma terra do lado, ele achava que o valor era muito alto. A terra do lado, de apenas 1 hectare, foi vendido quase ao preço de que essa terra foi vendida com 10 hectares. Então, toda a tranquilidade do mundo, né? Mas nós vamos levar isso às questões judiciais. Com relação ao Jonas, ele se afasta do banco agora em janeiro? Sim, ele tira férias agora em dezembro para me ajudar na transição. Ele faz parte do grupo do Daniel Bump para fazer a transição. E depois ele fica então 4 anos licenciado do banco. Aqui com muito orgulho eu falo para vocês 2 questões. Primeiro, o Jonas não só me acompanhou. Evidente que o prefeito, o candidato a prefeito, ele é mais conhecido, ele tem mais visibilidade, mas eu muitas vezes entrei em locais em que eu chegava e as pessoas abriam o braço, oi Jonas, né? Porque já conheci ele também. Ele também é uma pessoa muito querida na comunidade. E a segunda questão que eu queria colocar, com muito orgulho a cada um de vocês que estão nos assistindo. Nós seremos um orgulho para Farroupilha e para o Brasil. Por quê? Em 5.500 municípios brasileiros, é a primeira vez que prefeito e vice vão trabalhar no mesmo gabinete, no mesmo horário, Glacir. Nós vamos atender o dobro de pessoas, acolher, trabalhar juntos, transparência, né? Porque a gente é amigo a vida inteira, trabalhamos juntos. Quando eu fui vice, ele foi secretário das finanças. Isso vai ser maravilhoso para você que vai precisar do atendimento do prefeito e do vice na prefeitura. Uma equipe afinada, né? Já demonstra aí, que nem tu comentou na Espaço outro dia, né? É uma questão de dar o exemplo, a ação, os secretários vão ter que ir no teu ritmo, né? Perfeito. E o secretário indo, todos vão junto, né? Glacir, nós faremos um plano de metas e ações para cada secretaria, para cada secretário, e ele vai ter que atender aquelas nossas ações como metas. Então vai ser desafiador para quem for trabalhar com a gente também. O planejamento estratégico existe no privado e no público. Lógico que o público tem algumas regras, né, que sim, sem dúvida que tem, é outra questão, mas dá para fazer metas também. Com certeza. Né? E tratar bem o servidor, Glacir, isso também é um compromisso nosso. Nós fomos visitar vários servidores que o prefeito e o vice não visitavam desde o início, há 8 anos. Então a pessoa se sente desmotivada. A gente vai trabalhar juntos para que a gente possa realmente ter uma gestão de pessoas que possa motivar, porque mostrar para a pessoa que o seu serviço ela é uma missão, e se você atender bem as pessoas você vai ser mais feliz, isso vai nos ajudar. Uma coisa que eu sempre comento desde que eu me lancei na política lá em 2011, né? Como é que uma pessoa que se preparou num concurso, foi aceita, né, e é um servidor público, levanta de manhã, toma banho, faz o seu café e vai trabalhar num ambiente que ele não é bem recebido,
que tenha um CC lá que não sabe nada, que vai mandar nele, essa pessoa não vai produzir, né? Então você reclama do funcionário público, mas não se dá condições dele também trabalhar melhor, né, Fabiano? E o que nós pudermos utilizar de profissionais de carreira, que a gente possa utilizar, nós vamos utilizar, porque também é uma forma de economizar, Glacier. Com certeza. E sem contar o conhecimento que essa pessoa tem, né? Meu Deus. Da lida de toda a vida, né? Sim. Como é que tu vai lidar com a oposição? Porque a oposição, eu vejo hoje assim, vocês têm 9, né, na base aliada, mas eu tenho o Davi e o Thiago ali, Brunet, que são pessoas mais maleáveis. Então eu acredito que tu vai ter oposição de 4 vereadores, né? Isso é tranquilo para ti também? Eu pretendo, mesmo que eu não tivesse maioria na Câmara, eu te dei uma entrevista sobre isso aqui. Sem dúvida. Eu quero valorizar o Legislativo como um todo, porque muitas vezes, Glacier, o Legislativo, o legislador, o vereador, ele se sente desmotivado porque é limitada a atuação dele. Então a minha ideia é que a gente tenha uma pessoa que faça o elo de ligação com a Câmara de Vereadores e que o vereador, mesmo sendo de situação ou de oposição, ele possa ser atendido. Por exemplo, ele precisa trocar uma lâmpada, ele não precisa fazer um requerimento, ele não precisa marcar uma audiência com o secretário ou com o prefeito, fala com essa pessoa e ele vai ser atendido. Aí ele vai dar retorno para o seu eleitor, porque também é um poder constituído. Né? E aí os vereadores vão se sentir mais à vontade de estar governando junto com a gente. Porque não tem nada para fazer escondido. Nós não queremos fazer nada que não seja o bem para a população e o objetivo do vereador é o mesmo. Então eu entendo que essa maneira de eu conduzir as questões todas como uma grande família, isso vai contagiar para o bem. Porque eu não estou aqui para fazer perpetuação política, para ser um eterno político, eu estou dando uma contribuição temporária para inspirar jovens, que as pessoas se sintam inseridas e que eles entendam o quanto é importante participar da política. Porque hoje, se você precisa do emprego, também é questão política. Um leito no hospital é política. Um aumento de tributo, de imposto é política. Uma vaga na educação para o seu filho é política. Então, nós precisamos motivar os jovens a se sentirem inseridos. Por isso que eu quero dar vez e voz para novas lideranças e que a gente possa realmente inspirar pessoas a participarem. É uma coisa que também se comenta, não quero saber de política, mas realmente, como tu falou há pouco, né? Tudo passa pela política. E mesmo que a pessoa não queira ser candidato, o simples fato dele estar num partido, ele vai ter vez e voz para escolher os candidatos, que se reclama dos candidatos. Mas a culpa também é do eleitor que não se movimenta, né? Sem dúvida. Não participa, não coloca o nome, Exato. né? Com relação à representatividade, uma coisa que sempre eu acompanhei isso, né? Até em função do afastamento do prefeito anterior, que eu também participei disso, é assim, não, mas o julgamento é político e tal. Eu fiz um levantamento aqui, você como prefeito eleito, 20.240 votos, né? Os vereadores eleitos juntos tiveram 36.170 nos partidos que os elegeram. Porque o que nem tu falou no começo, aquele vereador que fez 800 votos, ele foi eleito porque o outro fez 100 ou 200. Né? É a soma? É a soma de todos os partidos, né? Então, vereadores eleitos nos seus partidos, 36 mil votos. E o prefeito se elege com 20 mil. Ou seja, a representatividade da Câmara de Vereadores tem que ser valorizada, como você falou. Né? Não tenha dúvida. Porque eles são os representantes do povo. Foram escolhidos pelo povo, ter representação e as pessoas confiaram nele. Então nós temos que respeitá-los junto com e ser com cordiais prefeito, né? e parceiros, e assim eu serei. Chamarei um por um. Chamarei um por um, depois faremos reuniões em conjunto com todos juntos, mas quero dar o acolhimento necessário, assim como se eu fosse vereador. Gostaria de que o prefeito me tratasse. Achei legal isso também, de tu ter praticamente um porta-voz dos vereadores junto a você, um canal, né? Sim. Um canal aberto. Que possa atendê-los na plenitude. Aí, independente do partido, né? Porque aquela pessoa que quer uma lâmpada na rua ou uma melhor condição de trafegabilidade, ele está pedindo para o partido dele, mas ele vai atingir muito outros do teu partido e de todos. Vai atender a comunidade, está ajudando o governo. É isso, muito bom, né? Com relação assim, Fabiano, uma pergunta que tu já deve ter te feito, né? Tu como prefeito, assim, passou os 4 anos e caso tu não queira a reeleição, né? Porque fazer o seu, querer a reeleição ou fazer o seu sucessor, eu acho que é bem normal e natural, porque para te dar seguimento daquilo que tu te dedicou tanto tempo, né? Porque é triste, eu tive essa experiência no Mocovi, a gente fez uma melhor segurança na região, tudo. Aí tu sai e tudo aquilo que tu fez, a pessoa chega e para de fazer, porque não foi ela que começou,
ou faz coisas que a gente sabe que já não deu certo no passado, né? Então, fazer o sucessor ou ser reeleito, eu acho que é um direito e é muito importante isso para manter aquilo que foi feito de bom, né? Tu hoje está começando, não assumiu ainda, né? Tu tem essa vontade de ser reeleito ou tu já está pensando em passar essa bola? O meu sonho é de que o projeto continue, né? Independente da minha decisão. É muito cedo para mim falar sobre isso, mas no mínimo fazer o sucessor do mesmo projeto. Porque você não faz um projeto, um plano estratégico de médio e longo prazo em apenas 4 anos. E lembrando, o primeiro ano tem toda essa questão de adaptação, da questão do orçamento que vai baixar, nós temos a questão da crise, a pandemia. O último ano, na metade, ele já é campanha. Na metade do segundo, você tem a campanha estadual e dos deputados, que a gente acaba se envolvendo também. Então, é muito curto esse prazo. Eu seria, Glacir, favorável à não reeleição, mas um mandato de 5. E isso, no legislativo, no máximo 2. Esse seria o pensamento do Fabiano Feltrin. Mas nós temos que lidar com a realidade que está ali. Se eu fizer um excelente governo, né, e tiver capacitado, tiver com saúde, que os meus negócios me permitam continuar, não vejo problemas. Mas a sucessão, sim, eu penso que ela tem que existir para o projeto, né? Então nós temos nomes aí que... Né? Eu nunca neguei, né, que podia ser tanto eu aqui quanto o Daniel Bump. Desde o começo. O Daniel Bump é um que eu miro para que a gente possa fazê-lo prefeito. Um dia ele tem capacidade, ele gosta de política, excelente pessoa. Também ele tem esse perfil igual a mim, de acolhimento, então ele é um sucessor nato. Mas assim, o Fabiano lá estamos quase terminando os teus 4 anos. Qual vai ser assim, o teu legado? O que tu gostaria de deixar para a comunidade, para essa tua passagem, vamos supor, de 4 anos? Né? Perfeito, obrigado. Isso aqui tu vai cobrar daqui a 4 anos. Não, mas é bacana porque é o sonho, né? É o sonho que eu tenho. Tu já pensou nisso, né? Claro. Primeiro, um hospital sem chance de fechar. Que ele possa ter já uma condição, nós vamos fazer um plano de recuperação econômica em parceria com eles, que a gente possa realmente continuar com um hospital que não tenha nenhuma intervenção na sua gestão, né, que possa continuar os voluntários lá trabalhando tranquilamente, que ele tenha uma dívida, né, amenizada, que a gente possa ter trazido mais serviços, como por exemplo a hemodiálise e a neurologia, que isso eu senti, eu ouvi das pessoas, diminuir as filas de exames e cirurgias. Temos condições de fazer isso, né? Temos. A questão habitacional, nós temos um déficit habitacional gigantesco. Nos últimos 8 anos não foi feito nenhum projeto habitacional relacionado à vulnerabilidade social. Não, nós fizemos um projeto que contemplou famílias, mas eles compraram. Exato. Agora, projetos de vulnerabilidade social não foi feito. Nenhuma casinha, nenhum loteamento, nada. Então eu pretendo fazer algo que seja maior que, inclusive, fazer vários projetos habitacionais, de várias formas, de situações diferentes. Eu já estou trabalhando isso com o senador Luiz Carlos Reins. E, por fim, políticas públicas que possam incentivar e desburocratizar micro, pequenas, médias e grandes empresas. Deixar um legado, já que essas políticas públicas continuem de incentivo. Então são 3 pilares. Por que eu falo isso, Glacir? Aí tu vai me entender agora. Porque um ser humano precisa do quê? Emprego para ter dignidade. Ele precisa ter uma saúde de qualidade para si, para sua família e a sua casinha. Passado isso, o resto é ser feliz. É entretenimento, lazer, churrasquinho, né? Então, por isso que nós vamos perseguir isso. Eu falei para o Jonas, expliquei os estudos da humanidade para ele, explicando que as pessoas precisam ter o básico, a pirâmide, né? E nós vamos perseguir isso todos os dias desses 4 anos de governo. Fabiano Feltrin, daqui a 4 anos, quer ser? Esse prefeito que fez tudo o que ele se comprometeu, né? Sem realmente ter deixado nenhuma situação que pudesse ter confundido a população, que realmente a gente pudesse contemplar as áreas básicas, né? Então sair de lá com o sentimento de missão cumprida. Muito bom. Aí, ó, eu gostei. Com relação à qualidade de vida, assim, que isso é qualidade de vida, né? Mas tem depois o lazer, como a gente falou outro dia, que nós não, em função do nosso clima, não temos uma rua coberta, que não é um gasto tão elevado, né?
Tu vai buscar essa qualidade de vida que tu tem tanto conhecimento pelas tuas andanças pelo mundo, não é pelo Brasil, né? E principalmente Gramado, onde tu convive bastante também. Gramado hoje, com certeza, fora o preço elevado das coisas todas que tem lá, que às vezes corre o turista, né? Mas Gramado é um exemplo pro mundo, né? Não é para o Brasil, sim, né? Sim, porque todas as administrações seguiram com o mesmo propósito. Por isso, Glacir, eu gostei muito e te parabenizo para dizer o seguinte: a gente tem que dar continuidade nas coisas. Se teve algum projeto do atual governo que foi bem, nós vamos dar continuidade. Tem um compromisso público no nosso plano de metas e ações, que é terminar todas as obras iniciadas. Ou dar continuidade aos projetos que foram bem aceitos pela comunidade. Então, a Escola de Música foi um bom projeto, vamos continuar e melhorar. O Vive foi um projeto aprovado pela comunidade, vamos continuar e melhorar, sem problema nenhum, não tem demérito nenhum, e vamos aplaudir lá. Não precisa nem mudar nome, né? E não vamos arrancar a placa de nenhum ex-prefeito, né? Nós vamos retomar, aliás, nós vamos botar as placas de volta, tá? As placas do Clóvis Sardarotti, quando chegou o primeiro presidente da República aqui, que foi o Ernesto Guimarães e tal. Vamos botar de volta as placas, né? Mas nem que isso eu tenho que pagar com o meu bolso. Não tem política pública para botar a placa. Eu vou comprar a placa e vou botar a placa de volta. Isso tem. Mas assim, falando do sonho que tu me perguntou, desculpa que eu fugi um pouquinho. Aí já faz parte do sonho do prefeito, que tem um sonho de deixar um legado para a comunidade, que é: nós não temos mais como empurrar com a barriga de não termos uma rua coberta em Farroupilha. Uma cidade que tem 8 meses de frio de inverno, nós precisamos ter um lugar coberto. Que nem você faz a Semana Farroupilha, você monta, desmonta e gasta. Faz a Feira do Livro, que aliás não foi mais feita, nós queremos fazer anualmente. Feira do Livro, monta, desmonta, gasta. Então, ter um lugar coberto, uma rua coberta, vai ser maravilhoso para o nosso convívio. E aí eu digo mais: se nós fizermos isso de forma que possamos ter lá os equipamentos da prefeitura sem custo, que os músicos, por exemplo, os teatros venham se apresentar, você vai trazer gente, né? Aí a pessoa vai vir de Garibaldi, de Barbosa, de Bento, de Caxias, vai aqui visitar porque Farroupilha tem uma rua coberta, porque lá nós temos um show gratuito, né? E aí podemos levar os nossos food truck, vamos chamar de food truck, né? Levar aqueles empreendimentos que estão ali em frente a Paludo, ali, né? Então a gente leva para lá, mostra para eles que a gente... Não, mas lá eu vendia mais. Não, nós vamos levar um terminal de ônibus. Você vai vender todos os dias. Vamos fazer com que as pessoas entendam que cada um tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos pensar no todo, não no objetivo de um. Ninguém vai prejudicar a venda daquele empresário que está ali com o seu negócio. Nós vamos levá-los para um lugar melhor, mais acolhedor e que possa contemplar todos. E aí ele vai ter o terminal de ônibus que vende todos os dias e no final de semana ele vai ter participado dos eventos que vai vir todo mundo. Aquela área do lado do Cindy Lodge ali ficou bom o palco, mas ainda precisa de uma estrutura melhor, né? Sim. E assim, tem as bandas de rock, tem as bandas de... né? Os evangélicos que cantam também, né? Então contemplar todos, né? Sertanejo, tem gosto para tudo. Tem público para todos os tradicionalistas também, né? Que se faz, porque Farroupilha não tem eventos, né? Há muito tempo que a gente vê que Farroupilha é uma cidade praticamente dormitório, né? Sim, então tem que mudar isso, né? O plano de governo teu foi feito, muito bem estabelecido, tenho certeza que tu vai seguir a maioria, né? Mas durante essa andança da campanha, tu sentiu que tem alguma coisa que tu vai ter que mexer ou tá tranquilo por enquanto isso aí? Não, ficou bem claro para nós. Nós esperamos um tempo justamente para aproveitar a campanha. Tu foi o último que largou o plano, né? É porque a campanha é uma grande oportunidade de tu saber as reais demandas, Glacir. Foi ali que a gente realmente tomou conhecimento da apreensão que tem relacionado ao Hospital Beneficente São Carlos, com medo que ele feche, né? A questão das filas de exames, filas de cirurgia, né? Sempre comento daquele meu amigo que estudou comigo, ele estava com o joelho desse tamanho, a gente foi lá, conversou, e quando ele foi ver, o nome dele não estava lá por um erro. Então nós vamos ter que ter um site, um portal de transparência, uma ideia do Jonas, que a gente possa ter o nome dele lá e a previsão da cirurgia, pelo menos do mês. Daí tu se programa com a tua família, na tua empresa, né? E aí tu sabe que vai ser atendido, né? Tem a certeza que tá na fila, né? Isso, porque senão tu tá lá com dor, esperando, e ninguém vai te chamar. Triste isso. Muito aí, triste. Sem contar. Fabiano, já vamos para 40 minutos, né? Aquela que eu já te fiz. A tua experiência adquirida ao longo da vida, tu já sabe como não fazer. O teu compromisso, agora eleito, tu não vai decepcionar o teu eleitor e nenhum cidadão farroupilense. Eu tenho, assim, uma espiritualidade elevada. Eu quero que todos
experimentem isso, de realmente você entender a sua missão como ser humano. Eu quero ser, Glacir, um instrumento de Deus em prol da nossa comunidade. É para isso que eu fui eleito. Eu sou uma pessoa que desapegou há muito tempo de muitas coisas materiais por conta de entender que nós somos passageiros. Tu não leva absolutamente nada. E eu me proponho, Glacir, a ser um prefeito que realmente vai cuidar das pessoas que mais precisam. A administração municipal ela é feita para as pessoas que mais precisam. Por isso que eu vou estar muito integrado às áreas que mais precisam. Vamos dar um exemplo aqui do industrial. Nós vamos retomar o posto de saúde lá, botar um posto de saúde para eles. Nós vamos fazer a Avenida das Indústrias, que contempla o bairro. E também o ano que vem nós vamos ter 50 anos do primeiro distrito industrial feito pela Avenida Majone. Que é ali, né? É ali, então temos que pavimentar, né? É isso aí. E isso vai contemplar o bairro. Então nós vamos estar muito perto, né, das comunidades. O bairro São José, por exemplo, foi o primeiro bairro popular da cidade, ainda tem ruas por fazer, Glacir. O bairro 1º de Maio ainda tem ruas por fazer. Nós vamos terminar o bairro São José, nós vamos terminar o bairro 1º de Maio. Então o que eu quero dizer com isso? Nós vamos estar perto das comunidades, dos núcleos, né, trabalhando com as uniões da associação de bairro, inclusive dizer para eles que eles vão ter um calendário comigo, a imprensa pode estar junto para também a gente trabalhar isso juntos. Transparência. Transparência, porque ninguém aqui prometeu nada do que não podia cumprir. Eu fui eleito com legitimidade, com a grande maioria maciça dos votos, com grande maioria na Câmara sobrando ainda. Sim, 50%. Então, vamos governar juntos, né? A comunidade apoiou isso e vamos mostrar que é possível, a passagem de cada um. Né, a passagem de cada um. Então respeitem esse momento, mas sintam-se inseridos, permitam-se a governar comigo, porque eu sou assim, Glacir. Sou a pessoa do compartilhamento, da cooperação, fazer com que todos nós estejamos juntos, que todos possam participar, porque a prefeitura é de todos. Então, tudo isso, Glacir, contempla a cidade. Eu quero uma cidade com paz, com felicidade, com diálogo, com união. E vou abrir as portas, Glacir. Tu pode ter certeza que vai ser realmente uma prefeitura que tu pode chegar para falar com o prefeito. É evidente. Vai ter aliados com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliados, voltar o atendimento ao público, já estou pensando, né, nisso, de fazer na terça-feira de tarde, estou alinhando isso com o Jonas, mas nós vamos ter o prefeito e vice lá todos os dias, no mesmo horário, trabalhando juntos. Muito bem. Eu tenho certeza que todos que terminaram a eleição só têm uma vontade, que tu seja um dos melhores prefeitos da cidade. Sim, E sim. assim seja. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa TV Cidade, a nossa Farroupilha, e contem comigo para a realização dos seus sonhos, porque os seus sonhos são os meus também. Muito obrigado, Glacir.